canta demais, não canta? É os meninos do Preto no Branco na programação do Bom Dia Super Dia. Moçada, são exatamente 10 horas e mais 55 minutos. O quê? Não acredito. 10h55, tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? A gente tem esse cuidado de já deixar ela gritando já no começo do programa. Até assim, se ela não atrapalha o decorrer da programação, né? Porque ela não gosta de gritar. É a irmã que ela é meia canela de fogo, ela pula e... parece menino, né? Tem hora que não dá pra conter ela, né? Mas a gente já tá acostumado. Nós já estamos acostumados. Vá se acostumando que aqui é assim, tá bom? Vamos nos preparar para receber a nossa amiga Samara. A Samara está escrevendo para nós de Buenos Aires. O quê? Não acredito. Buenos Aires. Eu pensei que Buenos Aires era na Argentina, mas não é. O quê? Não acredito. Não, pelo menos aqui essa moça está escrevendo para nós de uma cidade chamada Buenos Aires, sabe aonde? Em Pernambuco. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade de Pernambuco. Buenos Aires, né? Minha amiga Samara. Taca na tela, uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Taca na tela. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? No A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós estamos recebendo a nossa amiga Samara, escrevendo para nós de Pernambuco, em Buenos Aires, no Pernambuco, né? Não é na Argentina, é no Pernambuco, né? E a pergunta da Samara é o seguinte, ela pergunta o seguinte: Pastor Samuel, eu lembro aquela história de Ló, lá com as filhas dele em Sodoma e Gomorra, e eu quero saber o seguinte, era necessário mesmo as filhas de Ló dormir com ele? O quê? Não acredito. Dormir, você sabe, né? O que a gente está falando aqui, né? Tem criança assistindo. E a Samara quer saber disso. Samara, eu não sei. Eu acho que não havia essa necessidade. O quê? Não acredito. Eu acho que não havia essa necessidade. Mas é bom a gente recorrer a Grandões da Galileia. Grandões da Galileia traz uma história melhor aqui pra nós, né? Então eu conversando aqui, Samara, com esses Grandões da Galileia, tá? Eles disseram: Pastor Samuel, essa história é bem pesada, né? De fato é uma história bem pesada. Mas dá pra entender, dá pra explicar um pouquinho, né? Olha, Samara, na narrativa bíblica, que tá lá em Gênesis capítulo 19, as filhas de Ló, né? O texto está aqui. As filhas de Ló, elas acreditaram que o mundo inteiro tinha sido destruído. O quê? Não acredito. Então elas acreditaram, né, nessa narrativa de elas na cabeça delas, eu acredito que elas pensaram assim: o mundo todo, né, foi destruído, não só Sodoma e Gomorra, e elas acabaram, elas acharam que estavam literalmente sozinhas na terra. O quê? Não acredito. Sozinhas na terra, sem homens, né? Sem família, sem futuro. Então, na cabeça delas, aquilo era mais óbvio a se fazer, né? Então, na cabeça delas, aquilo era o mais óbvio a se fazer. Vale ressaltar, Samara, que essas filhas de Ló, igual a ele, também não eram muito bem crentes. O quê? Não acredito. Também não eram muito bem crentes, né? Foram salvas pela misericórdia, pela bondade de Deus, que Ló não era muito crente, irmão. Você sabe que Ló era pé de chinelo. O quê? Não acredito. Ló era pé de chinelo. Todo mundo sabe que Ló era pé de chinelo. Era crente pé de chinelo, né? Não era assim muito bem crente. Mas como ele conviveu com Abraão e tal, aquela coisa toda, ele acabou tendo aquele temor, né? Aquele temor. Eita, glória!
Então, as filhas de Ló automaticamente também não eram assim muito bem crentes. Ei, irmã, minha irmã. É por isso que o irmão Brutus grita logo. Ele grita logo, cala a boca. Ai. Então elas acreditavam, viu, Samara? Cala a boca, risadinha. Elas acreditaram que elas estavam sozinhas, né? Eu acho, essa aqui é uma hipótese, né? É uma hipótese. Então elas achavam que aquilo ali era o melhor a se fazer. Aí então pensaram, se a gente não fizer nada, a nossa linhagem vai acabar aqui, né? Então foi uma decisão totalmente errada, totalmente antibíblica. A Bíblia apresenta esse ato como algo reprovado por Deus, né? Mas o texto mostra que isso aconteceu. Então, o que a gente pode analisar aqui? Eu conversando com alguns grandões da Galileia, disseram, pastor Samuel, a gente tem que analisar tudo, né? Tem que analisar a questão delas achar que estavam sozinhas, tem que analisar a questão do medo, né? O medo, a ignorância da situação real, do que estava de fato acontecendo. Elas não sabiam que havia outras pessoas vivas, nem que Abraão e sua família estavam bem. Tudo isso aqui tem que se levar em conta, né, Samara? Então, elas também, a gente tem que entender que elas estavam traumatizadas, né? Aquilo ali causou um trauma, causou um desespero após aquela destruição. Então elas tinham acabado de ver fogo cair do céu, e sua mãe morrer e virar uma estátua de sal, né? Não acredito. Todo mundo sabe que ela virou tempero, né? A mulher lá do Ló virou tempero, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, Samara. A gente tem que avaliar, né? Porque elas viram fogo cair, a sua mãe morrer. Imagina o estado psicológico dessas meninas. Imagina o estado psicológico delas, né? Então a gente também não pode julgar. Elas também não tinham muito referência espiritual, né? Não tinha. Já falei pra vocês que Ló não era bem crente, né? Então elas também não tinham referência espiritual. Ló já vinha tomando decisões fracas, né? Decisões fracas. Então, há muito tempo, Ló não era muito bem crente. Ele escolheu viver perto de Sodoma, né? Escolheu viver perto de Sodoma. Ele escolheu viver perto de Sodoma, perto do sodomita. Ofereceu as próprias filhas para os sodomitas. Não acredito. Foi. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Pra você ver como ele não era bem crente. Ele ofereceu as próprias filhas pro sodomita, né? Entendeu? Então, o ambiente familiar e espiritual já estava assim meio bagunçado, meio alvoroçado, né? Não tinha assim muita crença não. Crença daqueles crentes que vão na igreja um dia, que vão só no domingo, não tem? Aqueles crentes que só vão na igreja no domingo, são os crentes da mesma estado de Ló. É lógico que tem aqueles que trabalham, né? Não pode ir porque trabalham, mas aqueles que ficam só em casa, no Instagram, aquela coisa toda, são os crentes Ló, né? Os crentes Ló que eu chamo de pé de chinelo. Pé de chinelo. Então, é bem fraquinha a família do Ló, espiritualmente tá toda bagunçada, entendeu? E aí, Samara, esse texto relata o caso, mas a Bíblia nunca provou isso, né? A Bíblia nunca provou isso. A irmã tá se comportando. Tô gostando, irmã. Parabéns. Tô gostando, né? A irmã tá ali, depois que o Brutus gritou em cima dela, ela ficou tranquila. Então esse texto relata, só que a Bíblia não aprova isso. Igual outras histórias bíblicas, né? Complicadas, como a história de Davi e Betseba, né? A Bíblia registra o erro, mas ela não diz que foi certo. Ela não esconde nada. Na verdade, a Bíblia não esconde nada, né? Não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela mostra tudinho os podres lá dos homens de Deus, das mulheres de Deus, mostra tudinho que era tudo fraco, igual nós. Mas o Ló era bem fraquinho. Então, no fim dessa relação, Samara, nasceram Moabe, né? Que daí descenderam os Moabitas, que foi Ben-Ami,
que se tornaram os povos moabitas e também os amonitas. O quê? Não acredito. Os amonitas. E mesmo esses povos, ao longo da história, ainda se conectaram novamente com o povo de Deus, né? Com o caso de Ruth, que era moabita, né? Então, essas moças fizeram porque acharam que era a única alternativa para preservar a família, mas estavam completamente enganadas e emocionalmente destruídas. Não foi uma ação justificada, foi fruto de medo mesmo, falta de fé ou desorientação, entendeu? Então, tem toda essa situação que aconteceu, tá certo, irmã Samara? Eu espero ter respondido a sua pergunta. E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia, ela é inerrante e infalível, palavra de Deus. E como a nossa irmã se comportou hoje direitinho, eu vou deixar ela gritar mais um pouquinho. Grita, irmã, grita! Grita! Mais alto! Isso! Pronto, lá voar. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? E ative aí as notificações. Não precisa pagar nada, é tudo de graça, tá bom? Vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?